Hoje eu queria falar sobre algo que é muito importante. É assim, independente do que você deseja, se não desistir, você vai alcançar. Então vamos inicialmente olhar o que o dicionário nos diz do que seja desistir. Não prosseguir no intento, abrir mão voluntariamente de algo, abdicar, renunciar. E eu gostaria de começar também com uma fala do Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada. E ele tentou mais de 600 vezes até conseguir. Então ele diz assim: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Então vamos ver, se desistir, não prosseguir no intento, abrir voluntariamente mão de algo, abdicar, renunciar, o que será o contrário de desistir? É perseverar. E o que vem a ser perseverar? No dicionário diz assim: é permanecer, continuar, ficar. Então, eu queria logo ir a alguns versículos que fala sobre o que seja perseverar. Então, em Mateus 10, 22, diz assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, perseverar até o fim quer dizer continuar, estar sempre naquela posição. Evidentemente, nós estamos imaginando prosseguir, sonhar, desejar algo que seja positivo, que seja bom. Porque se você está no caminho de fazer coisa errada, você não deve perseverar, Nós estamos focando quando você deseja algo que vai ser bom para você, bom para os outros. Então, nesse sentido, a gente não deve mudar. E sabemos que a mudança é uma coisa boa na vida, Então, é nesse sentido que a gente está falando, de manter aquele projeto, manter aquele sonho, aquele alvo. Também no capítulo 24 de Mateus, verso 13, também fala: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Salvo, nós sabemos, segundo o que o cristão acredita, que a gente terá a vida eterna. E ela começa no dia que você reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Também em Marcos 13, versículo 13, também fala quase no mesmo contexto, Esses são versículos que está falando do fim dos tempos. E sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo, ou seja, alcançará a promessa. Então, a gente diz que a única receita que tem de vitória é não desistir. E eu gostaria de contar uma história para vocês que está lá na Bíblia. E eu quero contar no foco de que Deus não desiste da gente. Se Ele não desiste da gente, nós não vamos desistir. Então é a história do rei de Israel chamado Manassés. Ele foi um rei terrível. Eu vou ler alguns versículos que falam da história dele. Está lá em 2 de Crônicas, capítulo 33. Eu vou ler inicialmente o verso 1 e 2. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. No verso 3 a 8, vai detalhar as maldades dele. Eu não vou ler aqui, basta saber que ele foi assim, um rei horroroso. E mais 2 versículos sobre o tamanho dessa ruindade dele.
Está lá em 2 Crônicas, capítulo 33, versos 9 e 10. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Olha que interessante, mesmo esse rei fazendo horrores, ele foi pior do que as outras pessoas, os outros povos que estavam lá e que foram desalojados para Israel estabelecer ali a sua terra. Né? Isso a gente está falando de muito e muito tempo, desde que saiu Moisés do Egito, né, para estabelecer o novo terra. Então, mesmo no meio dessa maldade toda, o cara ainda ficou 55 anos fazendo ruindade. Mas mesmo assim, Deus não desistiu de Manassés. Por quê? E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nunca, quando a gente fala nunca, é porque é nunca mesmo. A gente pode desistir de alguém, de algo, mas Deus não desiste. Aí lá no 2 Crônicas, no capítulo 33, versos 12 e 13, fala que Manassés finalmente ouviu. Diz assim: e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais e fez-lhe oração. E Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Então assim, ele ficou décadas fazendo maldade, mas o Senhor não desistiu dele, continuou falando. O Senhor a Manassés. Então, aí em 2 Crônicas, eu vou pôr um verso só, o capítulo 33, verso 15, e fala o que Manassés fez depois que ele se humilhou diante do Senhor, fez-lhe oração e Deus atendeu o pedido dele. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Então, quer dizer, eu acho essa história aí de Manassés, eu considero ele o pior rei que Israel teve, porque o reinado dele foi muito longo. Nós tivemos muitos reis, né, que foram péssimos também, mas Deus nunca desistiu. E Manassés, como o reinado dele durou 55 anos, eu não olhei exatamente quando ele mudou, mas ele ficou mais tempo fazendo maldade do que o tempo que ele se arrependeu. Então o foco aqui é: Deus não desiste de você. Também lá em Ezequiel 18:32 está escrito: porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Então o Senhor não quer que ninguém pereça, Ele não quer que ninguém morra. Ele quer que todos possam se converter ao Senhor. Então, Ele não vai desistir nunca de você. Então, você também não deve desistir de você. E eu queria ressaltar também dois aspectos do que seja a soberania de Deus. É o que nós acreditamos. Nós temos a nossa parte, a nossa atitude. A gente vê na Bíblia N exemplos que o Senhor quer que nós hajamos. Por isso a gente precisa de praticar. O cristianismo não é um estado de meditação, mas é ação. Mas nós agimos, mas também o Senhor, Ele é Senhor do universo. Ele é Senhor dos céus e da terra. É o que a gente acredita. Então, eu separei aqui dois versículos que falam sobre a soberania de Deus. O primeiro que eu queria ressaltar está lá em Esdras 1 e 2. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia,
para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar Pegão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Então, veja bem, a Pérsia é o que é o Irã hoje. O Irã é arqui-inimigo de Israel. Declara publicamente, inclusive diante da ONU, ninguém faz nada, que é para Israel ser varrido do mapa da terra. Bom, só para contextualizar. Então, veja bem, mesmo esse reino, que era um reino que dominou toda a região, o grande Império Persa, ele foi movido a enviar os judeus que estavam cativos na Pérsia para reconstruir o templo em Jerusalém. Então é uma coisa maluca, totalmente louca, você imaginar que um cara mude assim, entendeu? Ele era imperador de um reino que era inimigo do outro e foi levantado para construir o templo em Jerusalém. Então é só um exemplo assim da vastidão, da grandeza da soberania de Deus. Mas nós não podemos ficar parados e só esperar, porque o Senhor mostrou na sua palavra e mostra, e está lá a cada dia para nós percebermos que precisamos de agir. Ele conta conosco. Aliás, se fosse só ele, para que ele ia criar o homem? Para que quereria se relacionar com o homem? Então, ele quer que haja relacionamento entre o homem e ele. Por isso, ele mandou Jesus aqui e ele morreu no nosso lugar, sem nenhum dolo, sem nada, nenhuma dívida, Foi inocente para a cruz, para o nosso lugar, que não somos inocentes, Mas, então, eu queria exemplificar, que eu achei assim demais, Ciro, rei da Pérsia, mandar construir o templo em Jerusalém. E assim tem vários outros exemplos da soberania de Deus. E eu queria mais um também, está lá em 2 de Reis, no verso 24, 14. E transportou a toda Jerusalém, como também a todos os príncipes e a todos os homens valorosos, 10.000 presos, e a todos os artífices e ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Eu costumo dizer que o Senhor nunca dá tudo por uma pessoa e nem tira tudo de uma pessoa. Então a soberania de Deus, ela distribui a graça e o dom conforme o plano e projeto de Deus. Então esse é um caso que Jerusalém foi levada cativa, e é o que está falando aqui, que transportou Jerusalém. Contudo, isso é Nabucodonosor, no ano 586, o grande império babilônico que antecedeu o império persa. Então, ele levou cativo as pessoas. Aí, veja bem, nem todos foram presos, nem todos foram mortos. Os pobres ficaram. E não só ficaram assim para morrer à míngua, não. No verso 2 de Reis 25, 12 está escrito: porém, dos mais pobres ficou senão porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinhateiros e para lavadores. Então, eles ainda ficaram com uma profissão, ainda tinha como ganhar a vida. Então, eu achei assim, mais um motivo que a gente vê na Bíblia para a gente não desistir. Pode estar faltando um monte de coisa, mas prossiga para o alvo, prossiga para o seu projeto, para o seu plano. Se você não desistir, você vai alcançar. Então, assim, eu quis trazer esses dois exemplos de que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, Ele não desiste de nenhum de nós. E aí eu te pergunto, e você? Você vai desistir? Lá em Atos 6,4 diz assim: mas nós
perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O que é isso? Uma vez que você conhece a palavra, que você conhece Jesus, você vai querer conhecer cada vez mais. E isso é um dos alvos, né, do cristão. Eu sou cristã, quero continuar a conhecer mais e mais a Jesus e viver do jeito que ele me mostrou na Bíblia. Mas ser cristão é mais simples do que você imagina. É necessário apenas tomar o primeiro passo, que é tomar decisão de reconhecer Jesus como seu Senhor, seu Salvador. E como que você faz isso? Você pode até dizer assim, eu não creio muito não, mas vou dar um voto de confiança, vou querer conhecer, quero saber quem é esse que tanto se diz sobre ele. Então, se você tem um coração aberto, se você crê no seu coração que esse Jesus histórico, esse Jesus que está descrito na Bíblia, que ele é verdade, você crê e confessa com sua boca, será salvo. Então, assim, aí você dá o primeiro passo, toma a decisão e o resto da vida você vai ficar conhecendo, aprendendo, praticando, não tem fim, né? Tanto que a vida eterna começa exatamente quando você aceita Jesus. Então, o que eu gostaria de dizer é que você que ainda não conhece, ainda não tomou essa decisão, tome essa decisão, porque o nosso Deus, ele é soberano, ele é poderoso, ele quer que você viva, né? Como eu disse lá, porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Então é uma promessa, né? Então, assim, mesmo que você ainda não tenha tomado essa excelente decisão, né, que é como eu acho, vários princípios bíblicos, eles valem, mesmo para aquele que ainda não aceitou Jesus. É uma coisa tremenda isso, porque se você, mesmo não crendo, seguir os princípios da Bíblia, você vai alcançar a vitória. Agora, aqui a gente está falando a vitória máxima, que é a vida eterna. Essa só se você acreditar mesmo que Jesus é o Senhor e Salvador e prosseguir na vida em conhecê-lo. Mas se você, vamos dizer, nem acredita nisso, você conseguiria vitória em vários aspectos se você seguir os conselhos bíblicos que Deus escreveu para todo o povo, porque Ele quer que todos sejam alcançados. Então, eu, se fosse você, daria, né, esse voto de confiança de conhecer a Jesus, de buscar saber quem Ele é, se você ainda não conhece. Mas a você que não conhece, que não sabe quem foi assim profundamente, até para você vale, se você não desistir, você vai alcançar. Isso é promessa. Então, você pode fazer muitas coisas diferentes, cada um tem seu estilo, seu jeito de ser para alcançar o caminho, a vitória, desde, lógico, que seja lícito, né, correto, mas de todos os vitoriosos, de todos que alcançaram o que queriam, o que planejaram, o que sonharam, a única característica que se repete em todos é não desistir. Então eu queria deixar aqui com você essa... é ruim a gente falar conselho, né? Mas essa sugestão que Jesus é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então eu gostaria e desejaria para você isso também, ter essa vida em abundância, mesmo nesses tempos difíceis, mesmo nesses tempos que já, vamos dizer, já está difícil, 2 meses de quarentena, 2 meses sem ter uma vida normal. Eu sei que muitos estão arriscando a vida, muitos estão saindo para trabalhar nas funções, né, essenciais, mas tantos outros estão em casa. Então, que você possa usar esse tempo para reavaliar sua vida, reavaliar seus projetos, seus propósitos e reavaliar, quem sabe não chegou a hora de eu conhecer a Jesus. Então, tenham todos uma ótima semana e em nome de Jesus que a gente possa, que cada um possa estar cada dia mais firme
aquele que já está, e aquele que não conhece a Jesus, que possa conhecer, crê no coração e confessa com a boca. E a primeira vez eu vou deixar o meu e-mail aqui, se alguém quiser fazer contato comigo para de alguma maneira conversar, saber maiores detalhes, o meu e-mail é carminha47@gmail.com. Sejam bem-vindos e muito obrigada. Tenham uma ótima semana.